para vocês sobre os altos Is. Quem são estes indivíduos que, enquanto os altos Ds compõem a maioria dos CEOs das organizações pela habilidade que eles têm de cumprir metas, de entregar resultados, de suprir objetivos, os altos Is são os líderes, caracteristicamente líderes. São estas pessoas que arrastam outros e que fazem questão de realizar. E eles têm uma capacidade de realização muito próxima à capacidade dos altos Ds. Os altos Is realizam da mesma forma, com a mesma agilidade, mas querem fazer com as pessoas. Exatamente. Por quê, professora? Porque os autoinfluentes, eles são extremamente comunicativos, são alegres, são entusiasmados, são otimistas e, principalmente, são extremamente focados em pessoas, em relacionamento. Para o autoinfluente, tudo precisa ser feito com as pessoas. Então, eles são extremamente comunicativos, eles possuem uma grande habilidade, professora, de verbalização, de comunicação. Então, eles conseguem envolver as pessoas pela sua forma de falar, pela sua forma de gesticular, pela sua forma de se apresentar e de desenvolver conversas. Então, ele é a pessoa envolvente. E ele tem um grande poder também, professora, de improvisação. Então, o autoinfluente, muitas vezes, ele não domina um assunto, ele não conhece o detalhe do assunto, mas ele consegue convencer os outros de que ele domina só pela forma dele de verbalizar, de se comunicar. A persuasão também é uma grande habilidade do autoinfluente. Ele tem um poder de convencimento muito alto. Fato. A sedução faz parte do perfil dos altos influentes. E por isso é que eles lideram. São populares, falantes, mas a principal característica, Priscila, eles são emocionais, são impulsivos, tomam decisões com base na emoção e tomam decisões com base no impacto que essas decisões terão sobre as pessoas. E, obviamente, as pessoas percebem que estão sendo cuidadas, que ele de fato se importa com elas. Exatamente. Os altos influentes, Priscila, eles têm uma habilidade muito interessante e eles querem que o ambiente no qual eles trabalhem seja um ambiente de alegria. A ambiência é muito importante para um alto I, para um alto influente. Sim. E essa ambiência precisa ser caracterizada por duas palavrinhas: façamos juntos. Exatamente. E não só o ambiente tem a alegria. Para eles, tudo que eles fazem precisa haver prazer, precisa haver alegria, porque eles possuem uma alegria nata. Então, tudo para eles precisa trazer um certo prazer em fazer e não simplesmente fazer por fazer. E o que é muito interessante, professora, dos autoinfluentes, é que eles conseguem trazer as pessoas junto com eles. Muitas vezes, as pessoas nem compraram a ideia, mas as pessoas fazem por ele e não para ele. Elas compram o líder. Antes de eu vender uma ideia, eu vendo a mim mesmo. Antes de me comunicar, eu comunico quem eu sou. Exatamente. Antes de fazer uma proposta sobre alinhamento de propósitos organizacionais através de planos de ação, eu tenho que fazer alinhamento organizacional e pessoal a partir dos meus propósitos. Exatamente. Então, o Alto I, ele é capaz de trazer as pessoas, de compartilhar a sua visão, de apaixonar as pessoas por si. Pessoas se tornam, enquanto os altos D são alvo de admiração, os altos I são alvos de paixão. As pessoas se apaixonam por eles. Exatamente. São aquelas pessoas que todo mundo quer estar junto, todo mundo quer estar perto. Eles são extremamente sociáveis. Então, para o Alto I, estar no meio das pessoas é extremamente importante. Quer ver, professora? Se você pega um autoinfluente e você o coloca sozinho numa sala, trabalhando só ele e o computador, ele surta, porque ele precisa de pessoas, ele gosta de estar em ambientes com movimento, com dinamismo, ele gosta de estar conversando com as pessoas, e ele tem alguns aspectos em comum com o autodominante, que é
extremamente ativo, gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. São ágeis de ação e decisão. São extremamente extrovertidos, falam muito e têm dificuldade em ouvir as pessoas, mas não por não dar atenção ao que as pessoas falam, mas pela ânsia de querer falar. Porque então, falam demais. Exatamente. Então o Alto I, ele fala bastante. A maior necessidade de um Alto I é a necessidade de aprovação social. Exatamente. Razão pela qual os Altos Is têm como maior medo da rejeição, de não serem aceitos pelas pessoas. Por quê? Porque eles fazem tudo no sentido de terem qualidade nos relacionamentos. Isso, eles prezam muito por afeto, né, professora? Porque eles são muito emocionais. Então, para o Alto I, o afeto, a aproximação, o sentimento, a amizade, o relacionamento é extremamente importante. Então, quando ele percebe que ele não está sendo aceito, ou no ambiente em que ele está, pelas pessoas, ou ele sabe que não está agradando devido a algum motivo, isso deixa ele extremamente triste. Ele surta. Ele fica triste, na verdade, ele fica depressivo, ele fica triste, porque se relacionar bem com as pessoas e saber que ele está agradando, saber que as pessoas estão se agradando dele e o aceitando é muito importante. Pontos de atenção para você que ou convive com o Alto I. Por conta da espontaneidade, do entusiasmo, da motivação dos Altos Is, é muito comum, exageradamente, Altos Is adorarem plateias. Sim. Então eles precisam ser aplaudidos, precisam ser reconhecidos, mas o Alto I, no contraponto, né, como contramedida, quando ele vai ao pódio, ele leva todo mundo junto com ele. Enquanto o Alto D quer subir sozinho na primeira posição, o Alto I não, ele faz questão de trazer as pessoas. Exatamente. Ao trazer as pessoas, ele as envolve, como ele é sedutor, então ele ganha muito as pessoas por conta do fato de querer fazer junto. Exatamente. Vamos fazer juntos, façamos juntos. Isso. Pontos de atenção, outros pontos de atenção interessantes em relação aos Altos Is, é que os Altos Is, como eles são muito relacionais, eles correm o risco de favoritismo na hora das promoções. É verdade. Ou seja, gente, venham relacionamento em comigo. consideração. Maior dificuldade de um Alto I é a imparcialidade, porque o que mais pesa para ele é a qualidade nos relacionamentos. Exatamente. Então, numa promoção, ele vai privilegiar as pessoas que se relacionam, que estão mais próximas, se relacionam muito bem com ele. Exatamente. E ele corre o risco de perder a imparcialidade, que é um critério essencial, inclusive estabelecido pelo Great Place to Work, como critério, né, inegociável de uma liderança forte. Exatamente. Outros aspectos, que na sua opinião chamam a atenção e são aspectos de fragilidade do I. O que você complementaria? Um aspecto de fragilidade muito forte no autoinfluente, professora, é que ele entusiasma-se, ele empolga-se muito facilmente. Então, qualquer coisa para o Alto I que seja do seu interesse, ele já se empolga, se entusiasma, inclusive com as pessoas. O autoinfluente conheceu alguém, se identificou com aquela pessoa, em 10 minutos de conversa já virou amigo. É verdade. E isso o faz o quê? Muitas vezes se decepcionar. Ele se decepciona porque confiou emocionalmente. demais. Exatamente, foi pela emoção e confiou demais. Um outro aspecto é que o autoinfluente ele é muito emocional e impulsivo. Então, muitas vezes ele age sem pensar. Fala muito sem ele pensar. Ele não calcula o risco das coisas. Ele também não se atenta a regras. Então, ele simplesmente faz. Deu na cabeça, ele faz. Deu vontade, ele faz. E aí, depois, acaba se arrependendo de algumas coisas que não foi muito legal. A impulsividade do Alto I é, na minha opinião, o vetor que mais pesa contra ele, se ele não a usar de forma produtiva e criativa. Por quê? Muito falante, impulsivo, emocional, na hora, entre aspas, do estresse, da frustração. Ele destila essa impulsividade falando coisas das quais ele se arrependerá durante toda a vida. Exatamente. Então, se você é um Alto I, cuidado com isso. Fique esperto, porque nós vamos lhe dar, na sequência, dicas de como conviver melhor, caso você não seja um Alto I, com pessoas que sejam Altos Is no seu relacionamento. Isso mesmo, professora. Então, para você que se identificou como um autoinfluente,
ou identificou altos influentes que lidam com você, então algumas dicas de como se dar bem com este indivíduo. A primeira coisa é aproximar-se. Então, para o auto-influente é importante a aproximação, é importante o contato, é importante o afeto, tá? Um outro aspecto importante, dica importante para se relacionar bem com o auto-influente, dar reconhecimento. Então, elogio para o auto-influente é muito importante. O elogio para o auto-influente serve como um combustível, professor. Então, quanto mais ele é elogiado, quanto mais ele é reconhecido, mais ele quer fazer melhor. Então, dar reconhecimento é muito importante. Um outro ponto muito importante, deixar ele falar. Deixá-lo falar agendar tempo para conversar. Então, quando o auto-influente ele vai falar com alguém, ele quer falar, ele quer contar a história no detalhe, né? Claro. Quer ver, professora? Nunca pergunte para um auto-influente como foi o seu dia, porque ele vai querer falar desde a hora que ele acordou. Porque ele gosta de contar a história no detalhe e principalmente gosta também de falar a respeito das outras pessoas, porque ele gosta disso. Ele se importa com gente. Ele se importa com gente, exatamente. Então, agendar tempo para conversar com o auto-I. Uma outra dica, nunca o rejeitar. O auto-I, como nós falamos, não lida bem sobre rejeição. E isso é um aspecto tão forte para ele que ele chega a adoecer se ele for rejeitado. Literalmente. Então, nunca rejeitar um auto-influente. Outro fator interessante, chamando a atenção, quando você for conversar com o auto-I, prepare-se. É normal ele pular de assunto em assunto, mudando muito rapidamente. Então, para quem é auto-I, atenção! Toda conversa tem que ter um fio condutor com iniciativa e acabativa. E para quem lida com o auto-I, é normal ele pular de assunto em assunto. Porque como ele é muito emotivo, então a emoção está aqui num ponto, daqui a pouco a emoção está em outro lugar, em outro. Então, para ele, a emoção é o principal vetor dos relacionamentos. Sim. E o cérebro dele funciona muito rápido. Funciona. Então, enquanto ele está falando de um assunto, o cérebro dele já está pensando em outro. Isso também é um fator que o faz pular de assunto para assunto. De assunto para assunto. Mas ele quer realizar sempre com as pessoas. Exatamente. Detalhe importante em relação aos autos e que Priscila já citou, mas eu quero ratificar para você. Como eles têm uma enorme capacidade de improviso, ok? Muitas vezes o auto-I, se levado a improvisar recorrentemente, acaba não vendo muito valor no planejamento. Exatamente. Na preparação, isso, na organização, isso, na estrutura daquilo que ele vai apresentar. Exatamente. Então, baixa qualidade. Sim. Então, é um fator para o qual você, como auto-I, ou se você se relaciona com o auto-I, preste atenção, fortaleça-o, porque como líder, o mais importante para o líder, e o professor Peter Drucker dizia lindamente, ele dizia que líderes são pessoas que atraem e inspiram os liderados. Então, o auto-I como líder, ele quer inspirar as pessoas e atraí-las. Então, sinta-se atraído pelo auto-I, aproxime-se dele. Sim. Né? E até pegando esse gancho, professor, é importante dizer, né? Por que o auto-I, ele não sente a necessidade de se planejar para fazer as coisas? Porque ele não se atenta a detalhes. É verdade. Ele não gosta de detalhes, ele não gosta de coisas, de assuntos muito complexos que precisa entrar muito a fundo. Por quê? Tudo aquilo que é rotineiro, processual, metódico, o auto-I não gosta. Ele rejeita, exatamente, porque para ele isso é chato. Então eu costumo dizer, né, que para o auto-I é mais ou menos assim: se tem botão é porque liga, não precisa ler manual. E eles gostam disso porque tem um pequeno detalhe, Pri. Tem dado certo até então. Pra se ele, deu certo dessa forma, se ele consegue envolver as pessoas, se a ambiência é alegre, criativa, motivadora, inspiradora, se o ambiente leva as pessoas a se sentirem motivadas, entusiasmadas, etc, o auto-I tem dado certo, para que mudar? Exatamente isso. Então, se ele percebe que ele está envolvendo as pessoas, que ele está sendo bem quisto pelas pessoas, para ele é o que importa. Beleza? E nós esperamos ter dado dicas muito importantes sobre como você pode ser
ou encontrar-se melhor, identificar-se melhor ou relacionar-se melhor com o Alto I. Para os Altos Is, que são nossos espectadores e telespectadores aqui, a dica é aquela: seja um líder melhor a cada dia. Desenvolva a sua liderança, planejando-a um pouco mais, estruturando-a um pouco mais, para que você consiga mostrar às pessoas que você tem habilidades comportamentais magníficas, mas também habilidades técnicas inigualáveis, porque afinal de contas, lidar com gente é o seu negócio. Muito bem, é isso mesmo. Esperamos que tenham gostado. Gostaríamos muito que os Alto-Is fizessem seus comentários aqui no nosso canal e se inscrevessem principalmente. E fiquem ligados que na próxima semana vamos falar sobre os Altos Serenos. Tem muitos, há muitos nas organizações. Super beijo. Beijo, tchau, tchau.